E vamos lá. Questão 13, nossa primeira questão aqui desse projeto em que a gente trata das geometrias, foi uma questão que já caiu no Enem, na prova do Enem do ano passado, e ela diz o seguinte, ó: muitos brinquedos, frequentemente encontrados em praças e parques públicos, apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada apenas por hastes metálicas, conectadas umas às outras, como apresentado na figura. Então, essa figura bonita aqui seria a proposta de um brinquedo para um desses parques aí. E esse brinquedo formado por hastes metálicas. Aqui uma informação importante, que as hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Ou seja, essa haste aqui, ela tem a mesma tonalidade e espessura dessa aqui de cima, então elas são congruentes. O que significa serem congruentes? Significa que elas têm o mesmo tamanho, ok? Que elas são iguais. Na matemática a gente usa a palavra igual apenas quando a gente está se referindo a números, a polinômios, enfim. Quando se fala de figuras, a gente fala congruente, tá? Mas tem um significado parecido com igual. Bom, então aqui o enunciado não fala que são dois cubos, mas a gente consegue verificar que são dois cubos, já que as hastes têm mesmo tamanho, e aí formam cubos. Bom, com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união dessas hastes? Aí aqui são apresentadas as alternativas, mas antes da gente olhar para as alternativas, eu já adiantei que a gente consegue observar dois cubos, esse interior e esse outro exterior, reforçando que a gente pode afirmar de fato que são dois cubos, porque o enunciado diz que hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Então, note que para esse cubo maior aqui, ele é formado por essas hastes cinzas, todas da mesma espessura e cor. Tá? Então, realmente, é um cubo interno e um cubo externo, dois cubos. Cada um desses cubos, ele possui 6 faces na forma de quadrados. A definição de cubo é essa. Cubo é um sólido geométrico que possui 6 faces quadradas. Então, se ele tem, se cada cubo desse tem 6 faces quadradas, e são 2, então a gente tem, desde já podemos afirmar isso, temos 12 quadrados. Nesse instante, olhando para as alternativas, isso não nos ajudou muito, né? Apenas Vamos lá, chegou mais alguém? Deixa eu colocar aqui. Lucas. Bom dia, Lucas. Estamos resolvendo aqui essa questão, tá? Seja bem-vindo aí. Já eu falo mais com você. Mas só esse comecinho, eu posso repetir, dizer que temos uma figura aqui, que representa o brinquedo de um parque, e precisamos contar quantas formas da geometria plana, quantas formas, figuras geométricas, a gente consegue observar. E aí, a gente tem um cubo maior, outro menor, conseguimos observar claramente essas duas figuras espaciais. Cada um desses cubos correspondem a 6 faces. Como são 2 cubos, 2 vezes 6, então podemos afirmar que são 12 quadrados. E ao olhar as alternativas, temos 12 quadrados em 4 das 5 alternativas. O detalhe é que, desavisadamente, a gente poderia eliminar a letra E, mas estaria errado fazer essa eliminação, porque todo quadrado é um retângulo. Afirmo isso para vocês. Todo quadrado é um retângulo. Como assim, professor? Não faz sentido. Quadrado é quadrado, retângulo é retângulo. Ora,
afirmo, todo quadrado é um retângulo. Por quê? Qual é a definição de retângulo? Um retângulo é um quadrilátero, ou seja, uma figura plana, formada por retas, segmentos de retas, que possui 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. O quadrado atende a essa definição. O quadrado ele também possui 4 ângulos retos. Então, sim, todo quadrado é um retângulo. Se nós contamos 12 quadrados e a alternativa traz que tem 12 retângulos, então não está errado dizer isso. Ou seja, essa informação inicial que a gente observou que são 12 quadrados não eliminou nenhuma das alternativas para resolvermos a questão. Bom, se eu trouxe a definição de retângulo, que é uma figura, um quadrilátero, que possui 4 ângulos retos, também vou trazer a do quadrado, para a gente perceber, evidentemente, qual é a diferença, já que ambos têm os 4 ângulos retos. O quadrado, além de ter os 4 ângulos de 90 graus, ângulos retos, ângulos de 90 graus, também tem os 4 lados iguais. Congruentes, já falei, iguais, tá? Muito bem. Então, o quadrado ele é um caso mais rigoroso em comparação ao retângulo. A respeito do quadrado ter 4 lados iguais, existe outra figura plana que também tem 4 lados iguais. É o losango. Lembra aquela figurinha amarela na bandeira do Brasil? Parece um balãozinho, né? Pronto, aquela figura amarela é um losango. Os 4 lados são iguais. Eu também posso dizer que todo quadrado é um losango. O contrário não é verdade. Nem todo losango é quadrado, nem todo retângulo é quadrado. Mas todo quadrado é losango, todo quadrado é retângulo. Muito bem, mas vamos avançar, né? Vamos resolver a questão aqui. Para procurar as outras figuras, eu optei aqui pela estratégia de observar as duas bases inferiores dos dois cubos. Essa base inferior do cubo interno, essa base inferior do cubo maior, cubo externo. E olha só, ao observar essas duas bases, eu vou unir as duas dessa forma, e eu tenho aqui na frente um quadrilátero que recebe o nome de trapézio. Por que trapézio? É um quadrilátero que possui um par de lados paralelos. Dessa forma, eu também poderia dizer que o quadrado também é um trapézio, tá? Todo quadrado também pode ser considerado um trapézio, porque o quadrado ele tem 2 pares de lados paralelos. Mas se ele tem 2, ele também tem um. Concorda? Bom, mas aqui, mais precisamente, a gente está realmente querendo contar os trapézios, como podemos ver nas alternativas. Certo? Então, estamos observando aqui esse trapézio. Muito bem. Podemos observar um outro trapézio ali atrás, ó. Aqui, congruente a esse primeiro, congruente que é igual, que é do mesmo tamanho, já que eles são formados por hastes que são do mesmo tamanho. Essa haste aqui de baixo, aqui da frente, é igual àquela azul ali de trás, é do mesmo tamanho. A de cima, igual a de cima lá do azul. Essa da diagonal, igual também do azul. Então, eles são congruentes, são do mesmo tamanho. Então, temos 2 trapézios por enquanto. Podemos observar outros 2, que é um trapézio aqui desse lado, esquerdo, e um outro trapézio do lado direito. Então, temos 4 trapézios ao observarmos as duas bases inferiores dos 2 cubos, tá? 4 trapézios. Bom, erroneamente a gente poderia pensar, o cubo tem 6 faces. Quando eu olhei para uma e contei 4 trapézios, 6 vezes 4, 24. E aí marcaríamos a letra B, mas está errado, tá? Por que não é 24? Porque se você fizer esse raciocínio de somente multiplicar 6 por 4, já que o cubo tem 6 faces, você estaria contando algumas faces repetidamente. Por exemplo, ao considerar essa face lateral desse cubo interno e também a face lateral do outro cubo,
certamente a gente iria contar esse paralelograma, esse trapézio aqui, novamente. E a gente tem que evitar essa contagem repetida. Ok? Então, eu vou mudar agora a estratégia e vou relacionar cada trapézio que a gente contou aqui inicialmente, cada um dos 4, a cada uma das 4 arestas do cubo. E isso vai me levar à resposta certa, tá? Porque olha só, essa aresta... o que são arestas, professor? Arestas são esses segmentos que aqui são representados pelas hastes, que unem 2 vértices, onde os vértices são essas esquinas, os pontos das esquinas da figura. Então, essa aresta preta aqui corresponde àquele primeiro trapézio vermelho que eu apresentei. Essa aresta aqui do lado corresponde a esse trapézio verde da direita. Essa aresta ali de trás corresponde àquele trapézio azul que fica lá atrás. Chegou mais alguém? Keshla. Bom dia, Keshla. Estamos terminando aqui essa primeira questão, tá? Já já eu falo mais com você. A gente estava contando aqui, relacionando cada aresta do cubo a um trapézio na parte aqui que a gente apresentou. Então, essa aresta aqui do lado esquerdo corresponde a esse trapézio. Então, as 4 arestas da parte de baixo ali da face inferior do cubo correspondem a 4 trapézios. Então, vamos seguir dessa forma, observando que essa próxima... Sim, o cubo tem 12 arestas, né? Mas vamos continuar. Essa aresta vai ter aqui um trapézio correspondente, que não é nenhum dos que a gente já contou. Essa aresta aqui de cima, esse trapézio aqui de cima, ó, que é congruente a esse verde, é do mesmo tamanho. E essa aresta aqui de trás, que seria equivalente ao trapézio azul, que eu apresentei agora há pouco, tá? Então, aos 4 primeiros trapézios, eu somei mais 3. Note que eu não vou considerar essa aresta aqui, ó, onde eu estou passando o apontador aí. Não vou considerar porque essa aí já foi contada quando eu contei a aresta lá de baixo, as arestas da base inferior, tá? Então, eu vou contar aqui em cima. Essa aresta vai corresponder a mais um trapézio, esse ali de trás. Essa aresta aqui do lado seria esse aqui, ó, um trapézio congruente a esse verde. E mais essa aresta aqui da frente, superior, né? Que seria correspondente ao trapézio vermelho, o primeiro que eu contei lá embaixo. Então foram mais 3. 4 mais 3 mais 3. 4 mais 6, 10 já, né? Faltam só 2 arestas, que é essa aqui, que corresponde a esse trapézio aqui da frente, e essa última aresta correspondendo a esse outro trapézio. Tá? Então são 12 arestas que correspondem a 12 trapézios. Então é a letra A, 12 trapézios e 12 quadrados. Professor, o que são trapézios isósceles? São trapézios, por serem trapézios, tem um par de lados paralelos, né? Esses lados são chamados de base, eu coloquei na definição ali. E esses outros 2 lados que formam o quadrilátero, tá? Se eles forem da mesma medida, um com o outro, no caso aqui essa diagonal, ó, e essa outra, então a gente diz que o trapézio é isósceles. Porque os outros 2 lados que não são bases do trapézio, eles possuem a mesma medida, que são congruentes. Ok? Escaleno é se esses 2 lados tivessem tamanhos diferentes. E paralelogramo é similar ao retângulo, a definição do retângulo. Na verdade, vamos lá. Eu falei que o retângulo possuía 4 ângulos de 90 graus. Na verdade, o paralelogramo não possui 4 ângulos de 90 graus. Então, é similar ao trapézio, que possui um par de lados paralelos. O paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos. Certo? O quadrado também pode ser considerado um paralelogramo. Bom, dúvidas, vocês perguntem. Vou parar aqui essa gravação.